O ano de 2011 foi um misto de luz e sombra para o Japão. Em março, o país inteiro tremeu com a tragédia do terremoto, mas mesmo naquele cenário difícil, uma história fantástica e melancólica tentou trazer um pouco de leveza. O nome dessa obra era Hoshio Kodomo. Anime é só um entretenimento. Não está acima de comida, roupa ou moradia. Assistir anime pode fazer a ferida do coração cicatrizar um pouco mais rápido. É um band-aid. Quando a ferida sarar, você pode jogar fora. Mas se ele conseguir encontrar um lugarzinho no coração de vocês, eu ficarei feliz. A recepção do público foi dividida. Os fãs mais antigos sentiram que Makoto havia se afastado do estilo que o consagrou. Para piorar, o filme estreou apenas 2 meses depois do grande terremoto. O país não vivia os seus melhores dias. Hoje penso que este filme é inseparável do clima daquele momento. Hoshio Kodomo não se parecia com nada que Shinkai havia feito antes. Ele mesmo admitiu que foi uma escolha consciente, mas os críticos não o perdoaram. Apontaram semelhanças visuais com Hayao Miyazaki e as comparações se tornaram cada vez mais inevitáveis. Sim, é verdade, eu admito. Com Hoshio Kodomo pode ser um pouco mais óbvio, mas, de modo geral, Hayao Miyazaki é um dos maiores nomes da indústria da animação japonesa. Então, independentemente do que você faça nesse meio, é quase impossível ficar longe dos efeitos da influência dele. Foi uma lição dura, mas necessária. Makoto aprendeu que seu público tinha expectativas muito específicas. Quando ele tentava mudar seu estilo, causava estranhamento. Em Biosukugo, eu fazia os filmes confiando apenas na minha própria sensação e emoção. Mas na produção de Hoshio Kodomo, eu sentia uma necessidade forte de construir a história de forma adequada. Por isso, reestudei a criação de histórias relendo os clássicos para fazer uma história que agradasse a todos. Foi nesse momento que me dei conta que conhecer o público, para quem e como entregar o filme, é importante. Esse filme me fez pensar de forma mais cautelosa e séria em relação a isso. No fim das contas, Makoto entendeu uma coisa simples. Ele não precisava agradar todo o mundo. Ele precisava apenas resgatar a sua própria identidade. E para isso, teria que voltar às suas origens. Pouco tempo depois do lançamento de Hoshio Kodomo, Noritaka Kawaguchi usou a Comics Wave para fechar um acordo rápido de distribuição e dar início ao que seria o próximo filme. Resolvemos lançar uma obra mais curta. Pedimos a distribuição para todo o departamento de cinema da Toho. Toho é uma das maiores empresas de entretenimento japonesas. Ela distribui grandes filmes e animes de sucesso, além de controlar uma vasta rede de cinemas. Com uma equipe bem menor, em março de 2012, Makoto foi pessoalmente às ruas de Shinjuku. Ele tirou muitas fotos. Uma nova história começava a nascer naquelas imagens. A cada filme, as pessoas podem se perguntar, por que este tema agora? Mas do lado da criação, não há marketing ou princípios fixos. Eu simplesmente escolho o que mais me interessa no momento. Nesse sentido, eu queria retratar a relação entre um homem e uma mulher com diferença de idade. E esse era o momento certo para isso. A equipe era pequena, mas Makoto já não era o mesmo. Antigamente, ele fazia tudo sozinho com storyboards quase pessoais. Mas agora, ele sabia delegar o seu trabalho, e dessa vez podia contar com image boards técnicos montados pela sua equipe. Com esse material em mãos, a equipe mergulhou na fase de desenvolvimento visual. Era como um sentimento literário, quase como transformar um romance em imagens. Na época, era completamente diferente do que eu imaginava que seria o próximo trabalho. A duração era um média-metragem, o projeto era desafiador, e eu notei que eles queriam tentar algo novo. Naquele momento, já havia image boards desenhados pelo Shinomiya, e então na reunião decidimos simplesmente seguir na direção dos image boards para entrarmos de cabeça na produção concreta. E a produção enfim começou. Depois de um projeto tão grande como Hoshio Kodomo, Makoto estava animado. Ele deu ao novo média-metragem o nome de Kotonoha no Niwa. No início da produção, tentamos preparar mais boards de arte e storyboards coloridos, para termos uma direção geral do projeto e da fotografia. Porém, como Kotonoha no Niwa tem muitas mudanças de cena e poucos cortes, percebemos que desenhar boards completos seria perda de tempo. Então começamos sem eles. Mas mesmo que eu conseguisse trabalhar assim, o departamento de background teria dificuldades.
Por isso, no meio do caminho comecei a adicionar cores aos layouts para explicar a atmosfera e até criar versões com mais detalhes. E usava isso como base para rascunhos de composição para auxiliar na produção dos cenários. Eu queria destacar visualmente a chuva em si. No filme, a chuva é quase como um protagonista. E eu queria colocar muita chuva bonita e cheia de emoção. Desde o início, decidi expressá-la na extensão da animação tradicional, em celuloide, e não com simulação física de CG. Primeiro pensei, que tipo de expressão quero fazer como animação? E depois escolhi a técnica. As gotas que quicam no chão têm contornos, como na animação tradicional, pintadas em 2 ou 3 tons de luz e sombra, uma expressão um pouco abstrata. Nos trabalhos anteriores de Shinkai, era comum que a produção de arte desenhasse pensando que o supervisor ou o próprio diretor daria um toque final. No começo de Kotonoha no Niwa, também estávamos seguindo esse estilo, mas eu pensei que se uma única pessoa controlasse tudo, a obra não chegaria a um público mais amplo. Por isso pedi para o departamento de background desenharem até o fim com a própria vontade. E independente se estivesse certo ou errado, eu faria os ajustes finais, pois assim, deixando cada um desenhar de seu jeito, a individualidade apareceria e chegaríamos a um resultado com mais profundidade. Em Kotonoha no Niwa, eu tinha um desejo muito forte de controlar tudo sozinho. Havia animadores, supervisores de animação, CG e arte. Mas no final eu mesmo montava tudo e, quando necessário, dava o toque final com minhas próprias mãos, para chegar ao que eu queria. A arte desse filme é tanto do Takiguchi quanto minha. Eu sentia isso com muita força. Dessa vez Makoto não tinha dúvidas. Ele sabia quem era seu público e tinha um objetivo muito claro em mente. Eu queria criar uma obra que dê boa influência ao eu de 10 anos, que ainda não tinha nada definido. Quero que jovens e adultos que estão em dificuldades vejam algo que os ajude, assim como eu fui ajudado por mangás, animes e filmes. O lançamento foi modesto, 23 salas de cinema, mas o DVD foi vendido no mesmo dia, e o filme também ficou disponível na plataforma iTunes. Em 31 de maio de 2013, Kotonoha no Niwa finalmente chegou ao público. A produção teve pontos difíceis, mas, no geral, o trabalho em equipe foi muito divertido. A estratégia funcionou. Normalmente ninguém iria ao cinema para ver um média-metragem, mas o nome Makoto Shinkai já era conhecido, e o selo da torre estampado nos outdoors e nas capas de DVD passava confiança. O resultado foi bem melhor do que Hoshio ou Kodomo, com o DVD sendo vendido na porta das sessões. Makoto comemorou com a equipe e com o time de marketing da torre em uma pequena festa. Quando o filme ficou pronto, pensei, com minhas mãos, não consigo fazer algo maior que isso. Na festa de finalização, falei para alguém da torre, da próxima vez, conto com vocês. Makoto finalmente havia percebido que o que ele fazia era único, mas havia algo guardado em seu coração, um sentimento que vinha se acumulando desde sua obra anterior, algo prestes a explodir, algo que rasgaria os céus como um cometa. Depois do sucesso relativo de Kotonoha no Niwa, uma nova oportunidade apareceu. Em fevereiro de 2014, Makoto Shinkai foi contratado pela Zekai, uma empresa de cursos por correspondência, para dirigir um comercial educacional animado. O curta se chamava Crossroad. Crossroad era um pequeno comercial animado, onde uma garota de uma ilha e um garoto de Tóquio se cruzam pela primeira vez. Aquele pequeno comercial foi o suficiente para acender uma chama. O tema do anúncio, somado à memória do terremoto de 2011, despertou algo dentro de si. Depois de Kotonoha no Niwa, eu sentia que tinha recuperado um pouco de confiança. Comecei a pensar que talvez agora eu pudesse fazer algo que fosse ao mesmo tempo fiel ao meu estilo e que alcançasse mais pessoas. Em setembro de 2014, Shinkai entregou à torre uma proposta inicial. O título provisório era Yumeto Shiriseba. Senti que havia potencial para expandir isso para a ideia de duas pessoas que ainda não se conheceram, mas talvez um dia se encontrem e sejam importantes um para o outro. Com a aprovação, veio o apoio da torre.
e a equipe cresceu ainda mais. Em dezembro, Shinkai já estava produzindo os storyboards animados. Foi nesse momento que Genki Kawamura se aproximou e fez uma pergunta aparentemente simples, mas que mudaria tudo. Quando o Kawamura me perguntou quem eu queria para a música, eu respondi sem pensar. Minha banda favorita é Headwimps. Headwimps, uma banda de pop rock alternativo que surgiu em 2003 e conquistou todo o Japão. Eles são versáteis, e a energia juvenil de suas músicas é difícil de encontrar em outro lugar. Eu sou fã de Headwimps há muito tempo. A música deles tem uma sensação muito crua, dolorida, como se estivesse exposta. Há uma conexão entre pequenas emoções pessoais e grandes fenômenos. Kawamura não hesitou. Ligou imediatamente para Yojiro Noda, o vocalista, e o acordo foi fechado. Shinkai, do outro lado da linha, mal podia conter a animação. Normalmente você termina o filme e depois pede a música, mas com a Headwimps foi diferente. Eles leram o roteiro desde o início e fomos trocando ideias o tempo todo. Foi muito estimulante. A colaboração durou 1 ano e meio, e as músicas da Headwimps inspiraram Makoto a tal ponto que ele decidiu refazer todo o planejamento da história. Em 2015, a produção seguia firme. O filme ainda não tinha um nome definitivo. Vários títulos foram cogitados, como Kimi no Musubime, Kimi wa Kono Sekai no Rumbun e Kimi no Nawa. Eu tinha vários títulos em mente, desde o começo, inclusive Kimi no Nawa, mas como existia uma obra famosa com o mesmo nome, eu hesitava em usar. A dúvida existia, mas o trabalho não parava. As trocas de mensagens entre Makoto e Yojiro Noda ficavam cada vez mais frequentes. Recebi 4 músicas vocais e 22 faixas instrumentais. Foi por causa da música que eu mudei o storyboard e criei a cena que eles escrevem no rosto e nas mãos um do outro. A energia e a urgência da música deles me fizeram querer algo mais exagerado e dinâmico. Houve um momento na produção que eu recebi uma versão preliminar de Sparkle e Zen Zen Zenzi. Eu estava tão emocionado que eu não conseguia ficar sentado. Saí para caminhar enquanto ouvia e logo em seguida começou a chover e eu corri ouvindo a música. Quase chorei, foi uma experiência incrível. No final de 2015, a Toho precisava de uma escolha. O título teria que ser anunciado na programação do ano seguinte. Eu reli o roteiro inteiro e percebi que os personagens gritam Kimi no Nawa várias vezes no filme, tanto em momentos de desespero quanto de conexão. Então pensei, é isso mesmo, esse é o título. Mesmo com uma equipe grande, Shinkai continuava no comando. Ele não media esforços para transmitir exatamente o que queria. Eu ainda fazia o storyboard, quase sozinho, como nos velhos tempos, mas com uma equipe maior. Dessa vez trabalhei no filme até 3 dias antes da estreia no Anime Expo. Foi exaustivo, mas a troca de corpos precisava ser divertida e ao mesmo tempo profunda. Após 1 ano e meio de produção, chegou o grande dia. Em 3 de julho de 2016, em Los Angeles, sediou o Anime Expo. Foi lá que Kimi no Nawa foi apresentado ao mundo pela primeira vez. No Japão, o lançamento aconteceu em 26 de agosto, em mais de 300 salas de cinema, e a expansão não parou por aí. Para Kimi no Nawa, decidimos confiar na Toho, dessa vez em grande escala, desde a distribuição, com a abertura de salas de cinema, até a promoção. Foi uma decisão certa. A Toho entende profundamente de cinema e tratou o filme com muito carinho. O sucesso foi avassalador, como a cauda de um cometa atravessando o céu noturno. Makoto Shinkai, enfim, tornou-se conhecido no mundo inteiro como um dos diretores de animação mais consagrados de sua geração. Eu não esperava esse impacto. Quis fazer um filme que os jovens pudessem assistir sem sentir que era difícil com os meus trabalhos anteriores. A música do Headwimps ajudou muito a tornar a história mais universal. Com Kimi no Nawa, vimos que era possível escalar sem perder a essência.
No Japão, Kimi no Na wa foi o filme mais assistido daquele ano, e fora do país, marcou o coração de milhares de pessoas. Essa conquista não veio do nada. Foram muitas obras até chegar aqui: Kanojo to Kanojo no Neko, Abertura de Is 2 Eterno, Kumo no Mukou e Yakuzuko no Bashou, Byosuku go Sentimetro, Hoshio Kodomo e Kotonoha no Niwa. Cada uma delas ajudou a construir o diretor que Makoto Shinkai se tornou. E quando Kimi no Na wa estourou no mundo inteiro, ficou claro que toda essa caminhada tinha um propósito. Mas uma coisa nunca mudou: ele continua sendo um sonhador. Agora ele tem o poder de cativar o mundo com suas histórias. Sua paixão por criar jamais se cessará, e ele seguirá levando mensagens bonitas para pessoas de todas as gerações, como uma brisa temporal que ecoa pelos céus.